mais uma edição do Encontro com a Verdade, na Rádio Amizade FM, 91.1 MHz, no dial de seu rádio. Transmissão também ao vivo, através do Facebook. Direção-geral, Daniel Quintana. Apoio técnico, Henrico Salvatore e Jesus Peixoto. Apoio cultural, Jaques Oliveira, Negócios Imobiliários. César Silva, distribuidor Ultragás para o nosso município. Novo Amanhecer Terapias Holísticas e a Metalúrgica do Negão, Metalúrgica do Amaro. A todos que nos apoiam e mantêm este espaço radiofônico no ar, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Hoje estamos com a ausência do professor Cunha, que normalmente nos acompanha, mas em virtude de compromissos na cidade de São Lourenço, não pôde se fazer presente na sua cadeira já cativa aqui do Encontro com a Verdade. Estamos recebendo hoje o nosso convidado, advogado, vereador por 4 mandatos, presidente da Câmara, candidato a prefeito e, acima de tudo, nosso amigo, pessoa que ao longo da vida nós aprendemos a admirá-lo, a querer bem, não só ele, mas toda a sua família, seus filhos, pais. Estou falando do doutor Conrado Hernani Bento Neto. Queremos agradecer de antemão, Conrado, me permite te chamar assim, como normalmente nos chamamos, pelo nome, por ter atendido de pronto ao nosso convite. Na semana passada, já fiz ciência, inclusive, aos nossos ouvintes. Estávamos a te convidar, mas estavas viajando, e já antecipamos naquela oportunidade que tão logo retornasse, estaríamos te recebendo aqui. O Encontro com a Verdade, Conrado, tem como propósito convidar personalidades com folha de serviço prestada para a comunidade camuçuense, com história de vida, né? Numa maneira simples, singela, de homenagear essas personalidades, de dizer muito obrigado e de ouvir aquilo que for de interesse do convidado, na sua explanação preliminar, mas também pontuar assuntos de interesse da comunidade atuais. Então, dentro desta linha, mais uma vez agradecendo a tua atenção conosco, colocamos o microfone à tua disposição para a saudação inicial. Fica à vontade. Meu querido amigo Claudimar Pereira da Cunha, dizer que essa admiração, esse carinho, essa amizade recíproca, nós nos conhecemos de longos anos, não convém aqui dizer quantos, mas somos colegas de profissão, fomos colegas de vereança, fomos amigos a vida inteira. E para mim é uma honra, um orgulho estar aqui presente, sendo convidado por ti, e na presença então do Henrico Salvatore, da equipe do Peixoto aqui da Rádio Amizade, agradecer à Rádio Amizade, saudar a todos os ouvintes, dizer que a amizade em relação à família também é muito grande, a tua família, teus filhos, pais, admiração. Então é uma harmonia muito grande que se tem e uma felicidade extrema de nós podermos nos encontrar com saúde, encontrar os teus pais, os meus pais com saúde, os teus filhos, os meus filhos com saúde, e estarmos aqui presentes nesse momento tão importante, que me honra profundamente, e só tenho a agradecer à Rádio Liberdade, à Rádio Amizade, a ti e a
a toda a equipe de trabalho e estou à disposição para que nós possamos debater, meu amigo. Perfeito. Conrado, nós temos por hábito, nesta roda de chimarrão, denominada de Encontro com a Verdade, de abrir um espaço de 5 minutos ou um pouco mais para que o convidado faça uma explanação bastante pessoal sobre o seu trabalho, sobre a sua história, e é isso que nós queremos disponibilizar de imediato. Pois é, olha, Claudemar, para falar melhor sobre mim, eu até gostaria que o amigo falasse, porque falar de si sempre é muito constrangedor, porque o que pensam sobre a gente, às vezes, é diferente do que a gente possa imaginar que deva ser dito. Eu, na verdade, o que eu posso dizer? Fui acadêmico de Direito, começando antes, fui aluno do Irmãos Andradas em Canguçu, o que me dá uma grande saudade. Cada vez que chego ao foro, subo aquelas escadas, vejo o pátio daquela escola e me vem à mente professores, alunos e tantas alegrias que se passou ali, um ensino que hoje é um ensino fundamental. Depois estudei no Colégio Aparecida, que também me traz grandes saudades, grandes professores, grandes amigos, grande orgulho de ter passado por ali. Depois fui estudar em São Leopoldo, no Colégio Sinodal. De lá fui cursar Direito em Porto Alegre. Com a aposentadoria do seu Raul Silveira, meu pai me convidou para vir trabalhar aqui, no Tabelionato de Canguçu. Vim para trabalhar, fui transferido para a Universidade Federal de Pelotas, onde tivemos orgulho, a satisfação, a alegria de convivermos naquele período. Com certeza. Mas eu sempre tive uma alma de advogado, Claudemar. Sempre tive a tendência, sempre tive o espírito de advogar. Fiz concurso para tabelião, fui aprovado, fui nomeado, tomei posse, fui designado para São José do Norte. Permaneci com o cargo durante algum tempo, porque já me licenciei, porque já era vereador em Canguçu, mas passado o tempo que me foi disponibilizado, eu renunciei ao cargo, pedi exoneração para advogar. E de lá para cá estou advogando em Canguçu, em situações aí que já se vão 38 anos, meu querido amigo. E estamos aí trabalhando em Canguçu, temos escritório em São Lourenço do Sul, temos parcerias em Piratini, escritório em Pelotas, e correndo, temos parcerias por muitas outras comarcas do estado, atuando como advogado, notadamente na área civil, especificamente mais focado na área de indenizações, mas também se trabalha em todos os ramos, como bem sabe. Trabalhamos já juntos em processos criminais no Tribunal do Júri, Muitas vezes. que me dá grande alegria, um grande orgulho, e só nos traz alegria por termos tido sucesso nos casos em que trabalhamos. E de modo geral seria isso. Tenho 3 filhas, tenho a Mariana Rocha Viscovo Bento, que é advogada, a Camila Rocha Viscovo Bento, que também é advogada, as duas trabalham comigo. Tenho a Sofia Coutinho Bento, que é minha filhinha de 9 anos, que é minha companheira das noites e das manhãs, e a quem... Deve ser a tua chefe, né? Quase chefe. E tenho também a minha esposa, que é a Karen Coutinho. E a minha vida é essa aí, Claudio, trabalhando. Fui vereador durante 4 mandatos, fomos vereador, tivemos mandatos que tivemos também a grande incumbência, a grande atribuição, a grande confiança da população de exercermos um cargo de vereador em Canguçu, e acho que exercemos com a maior honradez, com uma aceitação muito grande. Não perdemos eleições para vereador, fui reeleito por 3 oportunidades, por 4 mandatos, não me recordo, o colega foi... De 89 a 93, né? Na elaboração da Constituinte Municipal. Fomos
Foste relator das duas fases e eu fui presidente das duas fases. Exatamente, fizemos ali de mãos dadas a lei orgânica municipal e assim trabalhamos também na Câmara de Vereadores. Participação da comunidade. Com ampla participação da comunidade, trabalhamos sempre em harmonia, divergimos muitas vezes, mas a nossa consideração e espírito democrático e a nossa amizade jamais foi abalada por as atuações que nós tivemos, e sempre com o foco no interesse popular, sempre com o foco no interesse público, porque sempre soubemos analisar, avaliar que a melhor lei, a melhor de todas as leis, é a vontade do povo. E assim nós caminhamos, e assim resolvemos sair da vida pública, mas estamos sempre atentos aos acontecimentos, e a minha vida tem passado em Canguçu. Nasci em Venâncio Aires, Claudimar. Venâncio Aires, fui nascer em Venâncio Aires, mas passei a minha vida toda em Canguçu, recebi título de cidadão canguçuense, me considero canguçuense e sempre quis, apesar das oportunidades que tive, permanecer em Canguçu, que é a terra que eu amo, onde estão os meus pais, onde estão os meus familiares, onde estão os meus mais caros amigos, e aqui a gente tem a satisfação de andar pelas ruas, pelo interior, e reconhecer os amigos, reconhecer a todos que nos procuram, atender a todos com a maior gentileza, e é isso que procuramos fazer no dia a dia. Semear coisas boas, amizade, bons pensamentos, bons fluidos, e considerar, por fim, que essa vida é um espetáculo, a vida é bela. Só o fato de nós não termos enfrentado períodos de guerra, vejo aqui o Henrique Salvatore aqui na frente, nós termos uma alegria, aventura, o prazer de termos enfrentado toda essa nossa existência sem conflitos, isso é uma dádiva que nós temos que agradecer diariamente. É verdade. Nós vemos por aí afora, e no passado do gaúcho, no passado do povo gaúcho, sempre o primeiro na paz, sempre o primeiro na guerra, melhor dizendo, e como se diz, o último na paz. Nas guerras eram os primeiros a combater, e nas horas dos benefícios dos governos, sempre os mais esquecidos, né? Nós temos essa felicidade, Claudimar, de passarmos essa existência sem guerras. Então podemos criar nossos filhos, chegar de noite, olhar para a cama, ver um filho deitado, com tranquilidade, saber que nossos pais estão tranquilos em casa, os nossos amigos também. Então essa é a felicidade de vivermos em Canguçu, uma terra boa, de gente trabalhadora, na sua maciça maioria, gente extraordinariamente trabalhadora. Pouca riqueza nós temos aqui em termos de fortunas, graças a Deus, mas é a terra que nós escolhemos viver, é um prazer, uma alegria, aos meus 61 anos de idade, conviver com os amigos, estar na minha terra. Que bom, Conrado. Tenho certeza que Canguçu também tributa toda essa consideração a ti e a tua família. Nós tínhamos combinado, Conrado, no momento que fizemos o convite, que a pauta que nortearia o nosso encontro com a verdade de hoje seria segurança pública. E será. Mas é necessário que a gente se adeque ao momento. E nós tivemos esta semana uma situação ímpar em Canguçu, que foi a sessão da Câmara de segunda-feira à noite, quando foi apreciado o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, de número 72, que atualiza a planta de valores imobiliários para efeitos de cálculo do IPTU. Essa matéria provocou discussões, provocou uma grande manifestação por parte da comunidade, inclusive no momento da votação. Foi necessário que a força pública sofresse um reforço por parte do 4º Batalhão em Pelotas. E, além disso, situações ainda mais bizarras
como vereadores tendo que sair pela porta dos fundos, não tem porta dos fundos, tiveram que fazer uma porta para que os vereadores pudessem sair do prédio da Câmara. E dentro desta adequação de pauta, eu gostaria, Conrado, tu como ex-vereador, fizeste uma análise de toda essa situação, que além de bizarra, ímpar, Canguçu parece que não merece isso. O que tu acha? Pois, meu querido amigo, eu falava há pouco que nós somos colegas de vereança durante 4 mandatos. 4 mandatos são 16 anos de vereança. Em 16 anos de vereança, entramos pela porta da frente da Câmara, saímos pela porta da frente da Câmara, nunca tivemos nenhuma manifestação pública, seja qualquer outra manifestação, de repúdio dessa envergadura. Aliás, com 61 anos que tenho, nunca havia visto uma situação tão lamentável como essa. E te digo, Claudimar, não foi por falta de aviso. Com certeza. Não foi por falta de conselho. Não foi por falta de pedido. Não foi por falta de alerta. Eu começo dizendo que estava sentado na primeira fila na Câmara de Vereadores, na sessão de julgamento. Me surpreendeu negativamente a forma com que os vereadores que votavam a favor da matéria reagiam diante da manifestação pública. Um sentimento que nos norteia, nos leva a vida inteira a bons caminhos, é exatamente o da sensibilidade, da compaixão, o da compreensão. E eu me espanta observar as pessoas com posicionamentos pré-estabelecidos, pré-concebidos, e não terem uma reação de compreensão de tudo que se passava e da falta de sensibilidade de verem que a decisão seria uma decisão desastrosa. Eu pedi na sessão, antes de começar, pelo amor de Deus, para 2 vereadores, salvem os seus mandatos, salvem o mandato do prefeito. Vocês, se votarem contra essa matéria, estarão votando a favor da opinião pública, a favor da necessidade pública, porque Canguçu é um município de pessoas, na sua grande maioria, com pouca condição financeira de ter mais despesas. Nós temos aqui comerciários, operários, pedreiros, serventes, servidores públicos, enfim, é uma classe trabalhadora com pouca disponibilidade. Salvem os seus mandatos, ajam de acordo com o interesse público, ajam de acordo com a opinião pública, ajam com compaixão em relação ao clamor público. Nada adiantou. Mas também imagino que não soubessem que de frente à Câmara de Vereadores já se encontravam ali aproximadamente 500 pessoas, foi falar, mas nada sensibilizou. Eu antes, Dr. Claudimar, tive 2 oportunidades de me reunir com o prefeito e procurei fazê-lo ver que era uma situação totalmente inaceitável, um reajuste feito por uma equipe de profissionais que vem de fora do município, que não conhece a nossa realidade. Enfim, alertas foram feitos e que fizeram telegraficamente, porque não me consta que alguém tenha sido visitado, algum imóvel, né? Pois olha, Claudimar, eu desconheço, são também. Pessoas estranhas, e me parece totalmente inoportuno com a experiência que tu tens, com a experiência que eu tenho, que contratem, por exemplo, engenheiros de trânsito para vir a Canguçu, tratar do trânsito de Canguçu, mas pelo amor de Deus, se vive aqui há décadas. Quem melhor pode saber, por exemplo, das questões de trânsito que o Dr. Claudiomar, que o Peixoto, que o Henrico, que eu, que as pessoas que moram aqui.
Então já vi episódios de contratarem equipes, engenheiros, etc, para vir fazer assuntos que nós temos total conhecimento de fazermos com muito maiores condições do que aqueles que vêm de fora. Então contrataram uma equipe, vieram aqui, fizeram um estudo, foram pagos para isso, deixaram o trabalho aqui e deixaram essa bomba na mão dos vereadores, na mão do prefeito municipal. Então, voltando ao assunto, a minha opinião é que foi uma situação extraordinariamente equivocada da parte do prefeito municipal, que pode errar? Claro que pode errar. Os vereadores podem errar? Claro que podem errar. Pena que erraram de uma maneira tão grave, tão vergonhosa, tão desastrosa. E nós vemos, então, Canguçu, hoje, os nossos vereadores, que deveriam ser considerados representantes da população, serem tratados como inimigos da população. Vamos voltar ao passado, em todos os mandatos que tivemos, alguma vez fomos tratados assim, por parte ou por grande parte da população, doutor Valdemar? De forma alguma. Eu fiz política há 30 anos, né, junto contigo, partidos diferentes, mas visando sempre o bem comum e nunca virando as costas para a comunidade, né? Refletindo no nosso cargo os anseios legítimos da comunidade que a gente representava, né? Exatamente. E me parece, Valdemar, que nós vamos ter que achar uma condição, e eu vou colocar a condição oportunamente, para que as pessoas que agiram de forma tão repudiada pelo povo tenham condições, doutor Valdemar, de refletir, de voltarem às suas casas, falarem com as pessoas que lhes são mais caras e mudarem de posição, porque errar é humano, mas persistir no erro me parece seria um equívoco inaceitável. Aí já passa do equívoco para uma questão de má fé, porque o interesse público, com todo respeito, não está vinculado ao interesse do prefeito. O interesse público não está vinculado ao interesse do vereador, do chefe de gabinete do prefeito, do secretário de obras, do secretário de transportes, não. O interesse público está voltado com a população, com cada um e todos nós. É princípio basilar da nossa democracia, esculpido na Constituição Federal, que todo o poder emana do povo e é exercido em nome do povo, em favor do povo e não em favor do prefeito, secretário, vereador, servidor. Não. O poder deve ser exercido na representação popular em favor do povo. Se tem sacrifício, se tem crise, temos que reconhecer a crise, não aumentar a crise como foi aumentado. As contas de água, de luz, telefone, tudo sobe. O custo de vida, todo ele sobe. E te pergunto, como que eu, se fosse vereador, votaria a favor de uma matéria que oneraria o povo de uma maneira estúpida, de uma maneira exagerada, cruel? O povo que já vem sacrificado. E mais, doutor Valdemar, nós temos um passivo expressivo no IPTU de pessoas que não podem pagar. Eu vi com os meus olhos um amigo meu chorando, pedindo para um vereador que não votasse na matéria, porque ele já tinha parcelado o IPTU atrasado que ele tinha e não conseguia pagar. E com um acréscimo, qualquer acréscimo que fosse, ele não pagaria nem o que está devendo e muito menos o que teria por vir. E mesmo assim, o vereador se mostrou impassível, disse que já tinha dado a sua palavra e que seria votado da maneira que tinham acordado. Porque foi um acordo, né, doutor Valdemar? Foi. Um acordo de... Um pacto de sangue, me parece. Um acordo, até com todo respeito, mas um acordo que passa além do interesse público. Fere a ética. Fere a ética, fere... princípio partidário. Fere uma série de situações. Será bem da verdade, o PP, que não é meu partido, foi contra o apoio da matéria, a bem da verdade,
a executiva do MDB foi contra a aprovação dessa matéria, nos moldes apresentados. O que eu entendo, que se houvesse, falei para vereadores, falei para o prefeito, se houvesse um reajuste na planta atual, numa ordem de 20%, vamos falar em 30% no máximo, mais o IPC que corrige o tributo do ano anterior para o ano seguinte, haveria possivelmente uma compreensão da população em relação às necessidades do município. Haveria, então, uma possibilidade, em sendo consultada a população, de haver uma concordância de um reajuste, porque todo mundo colaboraria para melhores dias, para uma administração mais profícua. De maneira isonômica. De maneira isonômica. E não punindo o morador do centro. Pois é, esse já é outro aspecto. Não sei por que punir o morador do centro, porque o centro, na verdade, é como se fosse o nosso pai, a nossa mãe, é a origem da cidade. Força de trabalho. A General Osório é a origem de toda a sequência da nossa cidade. Acho que não mereceria General Osório, Júlio de Castilhos, General Câmara, nenhuma oneração, porque, na verdade, é o leito, é o berço do nosso município. Que razão nos poderia levar a aceitar que essa origem do nosso município fosse exatamente a mais atingida pela essa legislação? Me dá uma razão objetiva, uma razão prática, uma razão aceitável. Eu não vejo nenhuma. Não vejo nenhuma. O que alguma pessoa que resida na General Osório pode ser punida com uma tributação maior do que reside em qualquer lugar da nossa cidade, digo mais, do nosso município? É porque o custo de manutenção dos serviços públicos no centro, que é uma realidade consolidada, é muito inferior do que aquele da periferia, né? Exatamente, pela pavimentação. Mas é pior, doutor Claudimar. Infelizmente, quem está no centro hoje de Canguçu está pensando em se mudar em função dos assaltos que estão acontecendo. Pois é. Quem mora perto da Caixa Econômica Federal já estão ali desesperados, dizendo, olha, eu vou ver se me mudo daqui. Quem mora perto do Banco do Brasil, perto do Banrisul, perto do Santander, perto do outro banco, não estou aqui fazendo propaganda de banco, bancos. Mas quem mora perto de banco já está apavorado, porque sabe que dentro de poucos dias, novo assalto vai acontecer. E uma dinamite vai explodir no costado. Vai explodir e os seus filhos... Pode morrer dormindo, pode estar o seu filho chegando em casa, ou o próprio proprietário chegando em casa, e terá que enfrentar uma situação de insegurança. Então eu não vejo razão de nenhuma ordem para onerar mais o centro. Ah, é porque tem comércio. Mas o comércio gera emprego. Mas o comércio gera emprego. Circulação da riqueza. Mas e gera a circulação da riqueza, e gera ICMS, e tem o retorno do ICMS para o município. Então, olha, é um sem fim doutor Claudimar, de má interpretação da nossa realidade e das nossas necessidades e da capacidade contributiva da população, que me causa um espanto muito grande. Me causa um espanto pela experiência que eu tenho, que o amigo tem, que o colega tem, tanto pela vida privada quanto pela vida pública. 4 mandatos de vereador. A gente vive Canguçu. Vive Canguçu, o doutor Claudimar foi candidato a deputado federal. Não é à toa que somos convocados, fomos convocados durante a vida toda para assumirmos cargos públicos. Pena que não tenha sido consultado e ouvido. Eu, apesar de não ter sido consultado, procurei ser ouvido e não fui. Eu falei e não fui ouvido. Quando escolheram essa empresa, o Peixoto deve lembrar disso. Nós estávamos na sala social aqui da rádio e havia um convidado que era do governo, não lembro mais. Mas naquele momento eu fiquei sabendo que essa empresa seria contratada, que não seria daqui, e fiquei sabendo o valor. E eu disse, isso não tem fundamento. Por esse valor, não chegava a 40 mil reais, esse serviço não será feito dentro da expectativa que a comunidade tem de seriedade. E realmente aconteceu o que eu falei. Eu tive que me manifestar, Conrado, que todo mundo sabe que eu votei no Vinícius
torço para que ele faça um bom governo. O meu vereador também é do MDB. Tá? Pedi encarecidamente que revisassem isso, que retirassem, que reestudassem, que ampliassem um leque de discussão, de diálogo com a comunidade, mas não fui ouvido. Mas, meu querido Cláudio, eu vou manifestar para dizer o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Doutor Cláudio, eu estou aqui no bairro onde eu moro. Sim. Estou aqui no bairro onde eu moro. Aqui eu pedi votação para vereador, para prefeito. E eu, como já fiz pela internet, eu quero aqui pedir desculpas a todas as pessoas que trabalham comigo, que são meus amigos, que votaram a meu pedido, por minha solicitação, votaram confiando em mim, nos representantes populares, que agiram da forma que agiram. Eu quero aqui pedir desculpas, venho lhes dizer que desconhecia o que seria feito, não foi nenhuma promessa de campanha, e imaginei que fosse ouvido quando procurei dissuadi-los em relação a essa matéria. Pedi que o prefeito fosse retirado da Câmara, pedi aos vereadores que votassem contra a matéria, e não fui ouvido. De qualquer maneira, eu quero pedir desculpas, porque eu tenho grandes amigos aqui, pessoas que trabalham comigo, e que fui nas casas, apoiaram o prefeito, apoiaram o vereador. Tem comerciante aqui da mesma forma que apoiou. Então hoje eu me sinto constrangido de chegar perante essas pessoas e me pergunto, mas, doutor Conrado, mas como? Como é que fizeram isso? Então eu hoje teria constrangimento de vir aqui, como o administrador, como o vereador que esteve aqui comigo, que foi o Pipa. E aqui nós pedimos votos para pessoas que trabalham. Tem aqui o Volney Fique. Sim, tem aqui o Nenê. Pintor, nosso amigo. Não entendi? Pintor, nosso amigo. E tem um sem fim de pessoas aqui da nossa localidade, a quem eu pedi, e as pessoas, pela amizade que se tem, pela consideração que se tem, acho que pela confiança que se merece, então votam a favor, mas eu quero dizer, pedir desculpa porque eu não sou a favor dessa matéria, não concordo com ela e não concordo que essas pessoas que são nossas amigas e toda a população urbana de Canguçu seja onerada, seja pega de surpresa, que não possam nem fazer uma programação de suas economias para enfrentar a despesa que, se essa matéria for sancionada e for tornada lei e for mantida como lei e gerar a despesa que gere, essas pessoas não estão ainda programadas para enfrentar as despesas que virão. E mais, muitas não têm as condições de pagamento. Pode querer se programar e na crise que nós estamos vivendo, não tem forma de encurtar as despesas para fazer frente ao IPTU. Então eu sempre disse e digo, doutor Cláudio, Henrique e Peixoto, que ao invés de ter um incremento tributário com essa legislação, lamentavelmente, o que eu antevejo é que nós teremos uma redução de arrecadação de IPTU. Pela inadimplência. Pela inadimplência. Que aconteceu em Pelotas. Pois então. Então tudo isso foi alertado, tudo isso foi colocado para as autoridades que lamentavelmente não tiveram a compaixão, a sensibilidade, a visão política. Aquela história, você não pode pagar a conta velha, não vai pagar a nova que vai vir. Fabricar dinheiro ainda é proibido, né, Peixoto? Fabricar dinheiro não pode, quer dizer, então as pessoas pagam de acordo com o que elas dispõem. Dispõem através do quê? Do seu trabalho? Um trabalho suado, dia após dia, com as economias feitas, com todo o sacrifício. Então, com todo o respeito, as pessoas não estão aí atirando dinheiro para cima que possam chegar e pagar IPTU para lá, e conta de luz para cá, e conta de água para lá, pagar tudo que tem que ser pago. Nessa carga tributária desumana que nós temos no Brasil, se paga os tributos inseridos, escondidos na gasolina, na energia elétrica, em qualquer artigo de supermercado. Taxa de lixo, taxa de iluminação pública. Colocasse bem, doutor Vilmar. Eu lhe pergunto o que eu recebo em troca do Poder Executivo para justificar um grande aumento de IPTU. E já respondo. Contribuição de melhoria, taxa de lixo, taxa de iluminação pública.
Iluminação pública é paga separadamente. Coleta de lixo é paga separadamente. Contribuição de melhoria, por causa da pavimentação. A pavimentação, que se chama contribuição de melhoria, eu pago a parte. Tudo se paga a parte. Então eu te pergunto, te consulto, o que justifica um aumento assombroso de IPTU sob a alegação de justiça tributária, como consta no projeto de lei? Não existe justiça tributária, é imposto. Não existe justiça tributária, é uma imposição do poder público que nos obriga a pagar o IPTU. Como que eu vou falar em injustiça tributária, doutor Cláudio? Pois é. É uma imposição, e agora é uma imposição mais esdrúxula que se possa imaginar, que nos leva a ver, hoje, com uma tristeza absoluta, as pessoas em quem nós votamos, com as fotografias pregadas em postes da nossa cidade, prefeito, vereadores, e tem gente que devia estar pregada, também não está, que são esquecidas. Estava na Câmara de Vereadores lá apoiando a matéria, mas agora sobra para o prefeito. E tem que sobrar mesmo, pois é o responsável, o maior, e para os vereadores que votaram a favor da matéria. Mas eu acho que tem como reverter a situação, doutor Cláudio. Já vamos ouvir. Vamos agradecer aqui a interação do sempre vereador Dalto Tavares, que está na audiência, a Cláudia Souza, Elbio Guimarães Pereira, Leonil de Santos, José de Moura Neto, Inalda Rodrigues, Márcio Cavalheiro dos Santos, Ronai Tavares Pacheco, Yolanda Lacerda do Amaral, grande abraço ao Milco Terres, nos visitando aqui, que bom, Francisco Oliveira, Ana Elise Crolofo, Alfredino Domingues, Elisângela Sampaio, Paulo Morales, um abração, Paulo, Marcos Vinícius Barbosa, Nilza Duarte Batista, Maria e Davi Lazovnik, Ivonete Soares, Evanir Penning-Naitsky, Gustavo Goulart, Isair Borges, Renata e Tiago, Kátia e Jaime Domingues, Solange Borges da Cunha, Éder Paz, Aloysio Jacondino, João Fonseca de Vargas. Tem também comentário aqui do Dr. Vinícius Espinosa. Abraço ao Dr. Conrado, um dos grandes expoentes de nosso município. Um abração também para ti, Vinícius. Mariselto Soares, apoiando o nosso programa. Rodrigo, mandando um abraço. Elmiro Feltz, Dr. Claudiomar e Dr. Conrado, nota 10. Um abração pela participação aqui. Alcino Cunha, meu amigão Conrado, esse cara é muito humilde, gosto muito dele. Também acho, Alcino. Um grande abraço para ti, parente. Nós temos também um comentário aqui que nós precisamos ver. O Marcos Vinícius Barbosa, é que a gente tem uma dificuldade, que o Face abriga poucos comentários ao vivo. Então eu tenho que ir para outra página, porque eu preciso, Conrado, fazer a leitura de alguns que são importantes e dentro do mérito da nossa discussão. Enquanto nós vamos falando, acertando aqui, o tema de segurança pública, Conrado, com muita satisfação eu vou te receber novamente daqui uns dias para que a gente trabalhe essa questão. Doutor, não sei se permite uma parte. Mas usa o microfone, porque senão a gente não... Tá certo. Muito boa tarde, ouvintes do programa do Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Não só para lhe lembrar que eu estava presente aqui, quase como sempre estou aqui. Sim. Quanto à arrecadação, eu sempre, doutor Conrado, eu aprendi na minha vida que a gente, para criticar, tem que vir acompanhada de uma solução do problema, né? Então, acho que nem tudo é crítica. E teve redomados corretores de imóveis aqui e apresentaram justificativa e formas de aumentar a arrecadação. O senhor lembra dessa parte, doutor Claudiomar Pereira da Cunha? Lembro. Esteve aqui, nessa cadeira aqui. Lembro, sim. Isso eu queria ressaltar. Então, tem formas de aumentar essa arrecadação e justamente isso que vocês estavam falando aí, que dessa forma vai piorar a arrecadação, tudo indica. Então, aquela outra forma, né, que os corretores falaram aqui... Peixoto, além de
poderá gerar muito desemprego. Sim. Porque para alguém adequar as suas despesas, principalmente no comércio, aumentando o IPTU, terá que fazer o quê? Terá que demitir pessoas, funcionários. Enfim, é um E o dono contexto. do prédio tem que aumentar o aluguel, né? Também, né? Então, Na verdade, tem muitos prédios que o IPTU será um outro aluguel. exatamente. No caso de inquilino, ele vai pagar o aluguel por dono do prédio, e se for por imobiliária, tem que pagar também o IPTU. E ele vai pagar um outro aluguel para municipalidades. E o proprietário do centro, ele vai pagar o IPTU, mas na verdade o IPTU será praticamente ele pagando um aluguel para a municipalidade do imóvel que é seu. O seu Breno Tima, não estou conseguindo aqui, doutor Conrado. O seu Breno Tima nos fez um pedido aqui que seja abordado. Ele não conhece o projeto. Tá? Ele pergunta mais ou menos o seguinte: como que a gente sabe as injustiças que esse projeto irá provocar? Doutor Guajomar, eu, em relação a alguns bens de minha propriedade, fui saber perante o Executivo os valores que eles passariam a ser cobrados no futuro. Foram valores absurdos. Mas tive o cuidado de chegar na Prefeitura, falar com o setor de arrecadação e com outras pessoas que estavam na própria Prefeitura, sabendo quanto subiriam os seus impostos. Eles variavam, quadruplicavam, 4 vezes. 4 vezes mais. Todos dentro da prefeitura, funcionários. Chega um dizendo, uma funcionária, que é filha de um amigo meu, diz: olha, que sempre me apoiou na política, doutor Conrado, o pai já quer lhe vender a casa para o senhor. Sempre lhe apoia na política, quer lhe vender a casa porque não tem como pagar esse IPTU. 4 vezes. Mas eu quero dizer o seguinte, eu iniciei lá na minha fala, dizendo da nossa experiência com 4 anos de mandato, e vejo, posso continuar nesse assunto? Claro. E vejo, doutor Claudemar, vereadores de primeiro mandato, aos quais nós não podemos também exigir, e talvez nós tenhamos um pouco de responsabilidade nas coisas que aconteceram, pelo fato de apoiá-los. Atropelando. Hoje me disseram o seguinte, um amigo, só para desopilar: Sim. a culpa é tua e do Conrado, que não estão na Câmara. Pois é. Mas a gente já deu a nossa contribuição, né? Tá, mas eu assumo a minha culpa, até já pedi desculpa também. Mas de qualquer maneira, às vezes nós esperamos demais das pessoas e imaginamos que toda inovação ela seja a solução do problema. E muitas vezes se acerta na solução e às vezes se erra. Eu acho que nós tínhamos que dar, doutor Claudemar, esperar a sanção, se é que o prefeito vai sancionar esse projeto, esse projeto de lei. Ele foi aprovado com emendas, pelo que imagino, que deva voltar ao plenário para a votação da redação final, depois ser remetido ao Poder Executivo para a sanção, e uma vez sancionado, o prefeito, então, torna lei essa matéria que trata do IPTU. E aí, o que eu antevejo é o seguinte, doutor Claudemar: uma solução que nós poderíamos proporcionar para todos que foram criticados, todos que estão sendo aí apontados como inimigos da população urbana e também da população rural, daqueles que têm patrimônio na nossa querida Canguçu, na nossa cidade, na nossa sede. Nós deveríamos fazer o seguinte, no meu modesto ponto de vista, até lhe consulto, e convido para parceiro, como convido o Peixoto e convido o Henrique Salvatore e todos que estão nos ouvindo. Uma vez sancionado esse projeto de lei, que se torne lei, eu estou imaginando entrar com um projeto de lei de iniciativa popular. Um projeto de lei de iniciativa popular que, de acordo com a nossa legislação, demanda a assinatura de 5% dos eleitores de Canguçu. Um projeto de lei de iniciativa popular propondo a revogação desta lei. Propondo a revogação desta lei, onde nós daríamos a chance daqueles que estão sendo hoje tidos como inimigos públicos número 1, que revendo e entendendo que têm agido de forma equivocada, se retratem, se desculpem, se redimam
do erro que é considerado que a população, que eles tenham praticado, e possam votar num projeto de lei de iniciativa popular que revoga essa tão condenada matéria. Da mensagem 72. O que o senhor acha da ideia? Eu acho, a voz do povo é a voz de Deus e ela tem que ser observada, né? Mas eu imagino, lhe consulto, lhe convido... Eu sou parceiro. Acho que tem uma opção onde o próprio Poder Legislativo e o próprio Poder Executivo, que ainda que vetando essa lei, volta para a Câmara e os vereadores teriam condições de salvar tudo de errado que foi feito, para o bem da população cançoense, para o bem das suas imagens e se considerando, doutor Valdemar, todos nós somos pessoas humanas e o erro é inerente a cada um e todos nós. Nós podemos errar, mas podemos também consertar o erro que praticamos. E através de um projeto popular, voltando essa matéria a debate, aqueles que hoje estão sendo insultados poderão amanhã depois ser aplaudidos em via pública, porque deram a mão à palmatória, reconheceram que erraram e voltaram atrás, revogando esta lei que tanto vai prejudicar a nossa comunidade. Uma iniciativa dessa natureza, doutor Conrado, uma ideia dessa natureza e uma iniciativa concreta possibilitaria, inclusive, ao prefeito Vinícius Pegoraro que repensasse toda essa situação. Porque eu tenho certeza que ele hoje está, eu não diria arrependido da situação criada, mas que ele está refletindo muito na situação, a forma como o desdobramento de toda essa iniciativa legislativa provocou, eu não tenho dúvida disso. Tá? Ele, antes de tudo, é um cidadão honesto, é um administrador, no meu pensar, bastante contextualizado com a realidade, e ele talvez tenha sido induzido também ao erro. Exatamente. Eu acredito que o prefeito Vinícius tenha sido induzido ao erro. Ao erro por quê, doutor Valdemar? De fazer uma administração melhor. Esse que é o fundo, o pano de fundo da mente do prefeito. Dele ter condições financeiras de fazer melhorias em Canguçu, com um incremento da receita que viria desta nova arrecadação. Claro que não é para si, não é para ele, não. Ele quer ter dinheiro para fazer benfeitorias em Canguçu. Hoje o hospital, e aí é possível? Sim, essa é a visão, mas não dessa maneira. Eu digo o seguinte, hoje convido o doutor Claudio Omar para assumir a cadeira de prefeito, se convidarem a mim sem eleição, eu não quero. Eu não quero me sentar naquela cadeira só para pagar conta e ouvir reclamações. A gente compreende, eu compreendo a angústia do prefeito, tenho respeito pelo prefeito, é uma pessoa bem intencionada, claro que sim. Os vereadores também quiseram ajudar o prefeito de uma forma, cada um a seu jeito. Não quero aqui tirar nenhum mérito de cada um, de todos eles, mas a situação foi errada, foi além do limite, o passo foi muito largo. Nós temos sempre que dar o passo do tamanho da perna. E a perna do nosso povo, a perna da nossa gente... Está muito curta, principalmente nessa crise. Nessa crise, poucos... A bem da verdade, por uma questão de justiça, eu preciso dizer que dos 3 vereadores com os quais eu tenho uma proximidade maior, os 2 que não votaram eu não vou mencionar, mas eu preciso agradecer aqui, até porque é um incentivador aqui do nosso espaço. César Silva? O César Silva, né? Muito bem na Câmara, que dia. Eu preciso fazer esse registro, acho que ele se posicionou, com certeza, muito bem na apreciação e no voto dessa matéria, né? Preciso também registrar aqui o meu irmão, o Odílio Pereira da Cunha, está mandando um abração para nós, dizendo que o programa está ótimo. Tu fazes uma menção aqui. Quem é que tu quer que eu Álvaro registre? Milton Mendes da Silva, nosso colega, amigo. Estava aqui agora nos visitando, está nos escutando. Nosso irmão. Estava lá no escritório.
Mas que pomba, mas eu aqui vou me queixar do Abronilton. Mas ele veio especialmente para atender um cliente. Tá? Certo. Tá, E tanto ele como o Paulo Coitinho, isso, te mandaram um grande abraço e que estariam nos acompanhando pela internet agora no retorno deles a Pelotas. Ah, sim. Tá? Doutor Conrado, 17 horas e 52 minutos. 3 minutos para o encerramento. As suas despedidas, por favor. Pois olha, Cláudio Mar, eu só posso agradecer a oportunidade. Vamos ver se a gente consegue equacionar esse problema que está instalado em Canguçu, que angustia a todos os canguçuenses, que choca todos os canguçuenses. Imagino que os vereadores estejam também hoje refletindo o que foi feito. O próprio prefeito deve estar bastante chocado com tudo que está vendo. Canguçu nas manchetes dos principais jornais e televisão, da maneira com que foi apresentado, é uma vergonha. Bom, eu quero agradecer a ti, agradecer à equipe aqui, ao Henrique Salvatore, agradecer ao Jesus Peixoto, aos ouvintes da Rádio Amizade, deixar um abraço muito apertado aqui aos moradores da nossa Vila do Céu, os nossos queridos amigos aqui, vizinhos. Tenho muitos amigos aqui também, morei aqui, né? Moraste aqui, fomos vizinhos, não me visitou nenhuma vez, eu te visitei várias vezes. Está me devendo uma visita ainda, mas isso aí tem tempo, se Deus nos der vida e saúde. Por certo, um dia desse eu tenho o prazer de receber um amigo lá na minha casa, no meu rancho, e a gente ali bater um papo. A recíproca é verdadeira. Agradável, como sempre foi as conversas, os debates que nós tivemos durante os longos anos, que graças a Deus nós temos a felicidade de... São 40 anos de amizade, né, Conrado? É muito tempo. Né? É muito tempo e sempre, graças a Deus, com muito respeito, muita harmonia, muita alegria cada vez que a gente se encontra. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que te agradecemos, vamos registrar também a professora Ivete Poças da Silveira, participando com a gente, o Lauro Domingues, Renato Jacundino, Fernando Oliveira Gomes e tantos outros. Eu peço desculpas aqui no finalzinho do programa, é que o Face não me permite ler todos os comentários, porque são apenas 5 que ficam na tela. Mas a gente vai responder, eu inclusive estou pedindo que o Dr. Conrado acesse amanhã, entre no meu perfil e faça uso ali da forma que melhor lhe aprouver, respondendo os comentários, esclarecendo dúvidas. A matéria é nossa e a honra também. Agradecemos a tua presença, Conrado, agradecemos aos nossos apoiadores, ao apoio técnico do Henrique e do Peixoto, dizendo que a matéria ficará online, circulando na rede, no Facebook, e dentro de 4 ou 5 dias ela vai para o meu canal no YouTube. Ou seja, esse aí fica imortalizado. Enquanto perdurar essa maravilha que é a tecnologia, basta acessar ali, e dizendo também, né, que bateste o recorde, né? A maior, não é a audiência, a audiência não dá para a gente verificar, mas o maior acompanhamento pela internet neste 1 ano de programa foi o teu, Conrado. Eu quero agradecer a ti por me proporcionar isso aí e agradecer àqueles que estão interagindo conosco, acompanhando no Facebook. Uma saudação a todos, então. Com certeza. É um recorde. E para isso que aqui já teve várias figuras da comunidade. Muito obrigado. Nós agradecemos e quarta-feira da semana que vem, querendo Deus e certamente Ele quererá, estaremos aqui novamente com mais uma audiência. E vamos trazer o Dr. Conrado aqui em breve para falar sobre segurança pública. A pauta anteriormente agendada, que hoje teve que ceder lugar para adequação com a realidade de Canguçu. Um abração a todos.